Completamente, mas completamente mesmo, o rumo do Mengão acaba de ganhar novos capítulos que ninguém esperava. Hoje não é um vídeo comum, hoje é daqueles que fazem o torcedor parar tudo para ouvir com atenção, porque envolve emoção, bastidor, mercado da bola pesado e declarações que mexem direto com o coração da nação. Então já chega deixando o like, se inscreve no canal e me responde logo de cara. Você estava preparado para tudo que vai ouvir agora ou essa notícia também te pegou de surpresa? Logo nos primeiros minutos eu já preciso ir direto ao ponto, porque a informação principal é forte e muda a leitura sobre o futuro do Flamengo. Um nome gigante, um símbolo de liderança do elenco atual, acabou provocando um verdadeiro terremoto emocional entre torcedores, dirigentes e até no futebol europeu. Danilo voltou a ser assunto internacional, mas não por transferência, não por negociação imediata, e sim por algo que pode alterar completamente a forma como o Flamengo enxerga o futuro do seu elenco e até sua imagem fora do Brasil. O que aconteceu foi impactante. Danilo, hoje zagueiro do Flamengo e peça importante do time, retornou ao Allianz Stadium e foi ovacionado pela torcida da Juventus. Não foi um simples aplauso educado. Foi reconhecimento, foi emoção, foi aquele tipo de recepção que poucos jogadores estrangeiros recebem na Europa. Um estádio inteiro reconhecendo a história de um atleta que marcou época. E isso por si só já chama atenção. Mas o que realmente explodiu entre os torcedores foi a declaração que veio logo depois. Danilo afirmou, sem rodeios, que voltará seguramente à Juventus após se aposentar, em outra função. Essa frase ecoou forte. Ela atravessou continentes, chegou na Gávea e abriu uma série de interpretações. O jogador que hoje veste o manto sagrado, que lidera a defesa rubro-negra, já projeta seu futuro ligado a um gigante europeu. O que isso significa para o Flamengo? É só carinho pelo passado ou um sinal claro de planos bem definidos para depois da carreira? Você acha normal um jogador do Flamengo fazer esse tipo de declaração ou isso te incomoda de alguma forma? Danilo defendeu a Juventus entre 2019 e 2025, disputou mais de 200 partidas, venceu títulos, viveu grandes noites europeias e construiu uma relação sólida com a torcida. Mesmo após mais de um ano fora da Itália, a conexão permanece viva. O carinho foi recíproco. A torcida o recebeu de pé, com aplausos longos, algo que não acontece por acaso. Aquilo foi o retrato de uma história bem construída. Em entrevista durante essa visita, Danilo foi sincero, transparente e até reflexivo. Disse que ninguém tira aquela camisa do coração, que ficou feliz em reencontrar os torcedores após um ano tão intenso e que sente orgulho de tudo que construiu ali. Mais do que isso, deixou claro que pensa em retornar ao clube em outra função, possivelmente como dirigente, membro da comissão ou até em um papel institucional. Isso mostra uma visão de futebol que vai além das quatro linhas. Mas não parou por aí. Danilo também fez uma crítica sutil à antiga gestão da Juventus, elogiando a atual diretoria, dizendo que hoje o clube é mais lúcido na forma de resolver situações internas. Ele destacou que trabalhar na Juventus exige outro nível de profissionalismo, outra dimensão de futebol. Uma fala madura, pesada e cheia de leitura estratégica. Não foi apenas nostalgia, foi alguém que conhece profundamente o ambiente europeu falando com propriedade. E aí entra o impacto direto no Flamengo. Danilo chegou ao clube após rescindir com a Juventus em 2025 e rapidamente se tornou referência no elenco. Liderança, experiência internacional, leitura tática e personalidade forte. Um jogador respeitado dentro e fora de campo. A torcida rubro-negra se identificou, e ele sempre demonstrou compromisso com o clube. Por isso, ouvir esse tipo de declaração gera sentimentos mistos. Orgulho por ter um atleta desse nível e, ao mesmo tempo, aquela pulga atrás da orelha sobre o futuro. Do ponto de vista estratégico, isso não significa saída imediata, nem negociação em andamento. Mas mostra que Danilo já pensa sua carreira como um projeto de longo prazo. O Flamengo, nesse cenário, precisa entender como aproveitar ao máximo esse jogador enquanto ele está no auge físico e técnico. Você acha que o Flamengo deveria planejar desde já um futuro sem Danilo ou ainda vê muito tempo de alto nível pela frente? Para a torcida, a sensação é dupla. De um lado, orgulho. Um jogador do Flamengo sendo ovacionado por um dos maiores clubes da Europa. Do outro, a reflexão. Até que ponto o vínculo emocional com outro gigante interfere no presente? Ainda assim, Danilo nunca deixou dúvidas sobre sua entrega com o manto rubro-negro. E isso pesa. Agora, mudando o foco, porque a próxima parte também é pesada e mexe com feridas recentes. A declaração de Pedro causou impacto imediato entre torcedores e dentro do clube. Pela primeira vez, o atacante falou abertamente sobre o momento exato da lesão que mudou os rumos da final da Libertadores.
E o que ele disse ajuda a entender muito do que aconteceu naquele jogo. Pedro entrou naquela final com a responsabilidade de sempre. Ser referência, segurar zagueiros, incomodar, finalizar, decidir. O plano do Flamengo passava por ele. Mas no meio de uma disputa aparentemente comum, veio a dor. Um incômodo profundo, repentino, que rapidamente passou de algo suportável para uma limitação clara. Segundo o próprio jogador, não era apenas dor, era a sensação de que algo estava errado. Ele tentou continuar, tentou se manter útil, tentou ignorar o corpo. Mas a explosão sumiu, a mobilidade caiu, a confiança no movimento não era mais a mesma. Pedro revelou que teve dificuldade para acelerar, disputar bolas e finalizar, exatamente os fundamentos que fazem dele decisivo. E em uma final desse tamanho, qualquer detalhe vira decisivo. O impacto foi imediato. O Flamengo perdeu não apenas um jogador, mas o eixo ofensivo. O técnico Felipe Luiz precisou ajustar o esquema, mudar a dinâmica, reorganizar o time em pleno jogo. Pedro foi direto ao dizer que aquele momento mudou os planos. Uma frase simples, mas pesada. Porque ali, segundo ele, o rumo da final começou a ser alterado. Emocionalmente, Pedro revelou frustração. A sensação de não conseguir entregar tudo diante de uma torcida que acreditava tanto. Isso humaniza o atleta. Mostra o peso que jogadores de alto nível carregam em decisões gigantes. A comissão técnica entendeu, o elenco apoiou, mas o impacto esportivo foi inevitável. Você acha que a história daquela final teria sido diferente se Pedro estivesse 100% fisicamente? A declaração gerou empatia. Muitos torcedores passaram a compreender melhor o que aconteceu, porque o Flamengo perdeu intensidade, perdeu presença ofensiva e precisou se adaptar em um cenário que não estava nos planos. Uma lesão não é só um dado médico, é um ponto de inflexão que muda estratégias, confiança e, muitas vezes, títulos. E agora, presta atenção, porque chegamos à bomba de mercado da bola. Um nome que começa a circular com força nos bastidores e que automaticamente divide opiniões. Rafael Santos Borré. Atacante do Internacional, colombiano, experiente, competitivo e acostumado a jogos grandes. Um perfil que chama atenção quando se fala em Flamengo. Borré não é o típico camisa 9 parado. É móvel, intenso, pressiona, abre espaços, participa do jogo coletivo. No Inter, ele assumiu papel importante não só pelos gols, mas pela postura. É jogador de Libertadores, de decisão, de confronto grande. Isso pesa muito quando se pensa em um time que disputa títulos todo ano. No modelo de jogo do Flamengo, que costuma dominar posse e enfrentar defesas fechadas, um atacante como Borré pode ser extremamente útil. Sua movimentação desorganiza marcações, cria espaços para os pontas e ajuda na pressão pós-perda. Taticamente, o encaixe faz sentido. Mentalmente, também. Claro que existem obstáculos. Contrato, rivalidade nacional, valores altos e negociações complexas. Não há proposta oficial, não há conversa confirmada. Tudo ainda está no campo da análise. Mas o nome aparece porque faz sentido esportivo. E isso já é suficiente para gerar debate. Do lado do jogador, atuar no Flamengo significa visibilidade, títulos, pressão constante e protagonismo continental. Para atletas de seleção, isso pesa muito. Agora eu te pergunto, para fechar, você gostaria de ver Rafael Santos Borré vestindo o manto sagrado? Acha que ele encaixaria no Flamengo ou prefere outro perfil de atacante? Deixa seu comentário, participa do debate, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Aqui você fica por dentro de tudo que mexe com os bastidores do Mengão.